Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje, ele é o título de um capítulo de um livro extraordinário chamado Boa Nova. É Fidelidade a Deus. Mensagem psicografada pelo nosso irmão, o apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Quando nós nos referimos a essa fidelidade ao Senhor das nossas vidas, nós estamos nos referindo à lealdade, ao comprometimento, à perseverança e outros quesitos que fazem parte da lista daqueles que querem seguir um roteiro seguro na construção do reino divino que começa em nós. Sabemos que somos espíritos eternos ou imortais, que estamos perfectíveis, porque este estar, ele é efêmero. Chegará um momento, no tempo que nós chamamos de eternidade, que não seremos mais perfectíveis, mas sim perfeitos. E se alguém nos perguntar o que é perfeição, nós vamos parafrasear o que os espíritos responderam ao professor Allan Kardec. Vede Jesus, que é o modelo de perfeição, que é o guia que todos nós devemos seguir. Certa feita, o espírito Humberto de Campos veio contar-nos que o Divino Mestre Jesus, ele, depois que atender a multidão, tivera uma conversa reservada com os seus discípulos. E eles estavam tanto quanto apreensivos, pois, afinal de contas, para vivenciar a boa nova exigia tantos sacrifícios. Sabemos que a boa nova é o Evangelho do Senhor. Então o amado Mestre ouviu com muito carinho as dúvidas daqueles irmãos que estavam participando do colégio apostolar. E dentre essas dúvidas, eles disseram que será que era possível praticar o Evangelho sem sacrifício? Porque temer sacrificar-se é ainda a nossa condição humana. Então Jesus disse que a primeira virtude que eles deveriam ter, que nós devemos conquistar ou construir, é a fidelidade a Deus. E quando nós falamos de fidelidade ao Pai, nós começamos a analisar aquilo que trazemos em nós e que não se coaduna, não é compatível, não está em concordância com os ensinamentos do Senhor. Disse o amado Mestre, ao explicitar a respeito desta fidelidade ao Divino Pai Eterno, que qual pai não quer ter essa interação, essa relação de confiança com os filhos? O mundo não cobra um preço muito mais alto
daqueles que são fiéis ao que ele tem estabelecido, por conta justamente do grau evolutivo em que se encontra, como, por exemplo, o avarento, o ambicioso, aquele que se entrega aos impulsos inferiores, o mentiroso, o desonesto, aquele que engana, que ludibria, aquele que leva vantagem em detrimento da felicidade do outro, ou seja, para aqueles que procuram a remuneração dos seus instintos, estes vão colher as consequências da semeadura. Então o mundo cobra um preço altíssimo daqueles que transgridem as leis formalizadas, constituídas, mas também todos eles e nós estamos sob as leis divinas, que são perfeitas, que não erram, que são imutáveis e eternas. Agora, para nós outros que professamos o cristianismo, pois nos consideramos espíritas cristãos, nós percebemos que, quando se fala de renúncia, às vezes há aqueles, como os discípulos, alguns deles acreditavam, que talvez fosse melhor viverem à margem ou à parte da sociedade. E por que isso? Porque quando se fala de sacrifício, de renúncia, e aí estamos aqui falando de dois conceitos muito importantes e que nós devemos entender, estamos nos referindo ao combate do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, da preguiça, enfim, dos vícios morais. Porque estes é que impedem que nós sejamos leais ou fiéis ao Senhor das nossas vidas. Se o mundo cobra tanto o que o Pai quer de nós, apenas a nossa fidelidade. Nosso Pai celestial já nos amava antes que nós o conhecêssemos, disse o Divino Mestre Jesus. Para aquele que é fiel ao Senhor, o Divino Mestre o comparou àquele trabalhador que encontra um campo onde ele precisa remover as pedras, os espinhos, abrir caminhos. Este é perseverante, este é determinado. Ele não corre diante dos obstáculos e ele continua servindo com alegria, com amor, com humildade. E todos nós, onde nos encontramos, somos chamados pelo Senhor para que façamos a nossa parte, o nosso melhor no seio da família, na comunidade, na sociedade, na oficina de trabalho profissional, onde quer que nos encontremos. Quem recebe amor é chamado a corresponder. O amor do Pai por nós, ele não pode ser mensurado, por isso nós falamos, é infinito. E ele nos cerca de benesses, de bênçãos, de recursos, de instrumentos, para que nós possamos conquistar a felicidade que o Divino Mestre Jesus asseverou em seus ensinamentos, em seus exemplos, que todos aqueles que conquistam a comunhão com o Pai já usufruem. Nós não fomos criados para o sofrimento, nós fomos criados para a felicidade.
Então, quando nós pensamos em Deus, nós estamos pensando num Pai zeloso, cuidadoso, atento às nossas menores dificuldades, sejam elas quais forem. Ainda ouvindo uma mãe, ao referir-se ao seu filho que não a compreende, e sabendo que ele poderá sofrer, ela chorando disse-me: eu não quero que ele sofra. E eu comentei que o amor de mãe, ele é infinitamente pequeno diante do amor de Deus. E que o amor de Deus pelo seu filho é muito mais expressivo. Portanto, esse pai soberanamente bom e justo não vai deixar que seu filho sofra, mas sim que ele se redima perante a própria consciência. Para muitos, reconhecem a fidelidade de Deus para com eles quando tudo está bem, quando tudo na vida está dando certo, está de acordo com os seus interesses. Mas é ledo engano quando pensamos em Deus, que castiga, que pune, quando na verdade Ele nos educa, Ele nos aprimora, Ele nos aperfeiçoa, para que um dia nós sejamos espíritos, como o Divino Mestre Jesus é, plenos, espíritos realizados, espíritos que conquistaram tamanha evolução que vão refletir a imagem do Senhor das nossas vidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o amado Mestre Jesus chamou a atenção dos seus discípulos nas suas explicações sobre a relevância da perseverança. Muitos se sentem entusiasmados, porque quando nós falamos fidelidade a Deus, nós não falamos fidelidade à religião, nós não falamos fidelidade às instituições, nós não nos referimos à fidelidade às pessoas, não. A fidelidade pressupõe perseverança, constância. Ser perseverante é não desistir jamais. Um dos discípulos que estava enfermo falou que temia como ele poderia servir se ele estava doente. E o Divino Mestre Jesus disse-lhe que se seus olhos faltassem, que ele servisse com as mãos. Se as mãos faltassem, que ele servisse com os pés. Se os olhos, as mãos e os pés falhassem, que ele servisse com paciência, com coragem, mas que ele persistisse. Então que nós, às vezes, diante das dificuldades, até mesmo enfermidades que incomodam, pensamos em desistir do trabalho, não é uma decisão sábia. E aqueles que não conseguem fazer nada por conta justamente das suas limitações físicas, considerando as suas enfermidades, é a paciência do paciente. É sujeitar-se aos tratamentos sem agressividade, sem revolta, sem blasfêmia. Combater o mal fazendo o bem. Nós sabemos que o mal, ele tem data limite. O bem não. O bem, ele é infinito. E como é que nós vamos vencer o mal?
praticando o bem. E praticamos o bem quando aprendemos a amar. E o mal vai cansar-se, ele vai. Aquele que pratica o mal, vai chegar um momento que ele vai sofrer as consequências das suas ações. E aí não é o Divino Pai Eterno que o está castigando, mas através dos efeitos, das consequências dos seus erros, ele está sendo educado para depois reparar as suas faltas. E através desse processo, ele vai se regenerando. Porque a violência não faz parte dos códigos divinos. Vamos à prática. Temos um familiar que é difícil para nós na convivência? Tem alguém que nos prejudicou ou nos prejudica e que nós não conseguimos perdoar? Como está o nosso nível de paciência com aqueles que têm um comportamento que nós reprovamos? Nós estamos discriminando as pessoas? Nós estamos rotulando-as? Nós estamos com preconceitos? Nós rejeitamos os desvalidos? Como nós estamos olhando os nossos irmãos em humanidade? Nós nos consideramos melhores do que eles? Essas e outras perguntas são muito importantes para nós que queremos ser fiéis a Deus. Porque o nosso Pai Celestial, ele não só se encontra em toda parte do universo, mas também em nós. E ele não fica como um juiz a observar-nos para lavrar sentenças, não, mas sim um Pai amoroso para nos auxiliar neste processo da nossa iluminação espiritual. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, que nós empreendemos todos os nossos esforços para vivenciá-los. Então, fazer essa autoanálise, como por exemplo, eu estou melhorando ou estou agravando a minha condição espiritual? Eu estou mais tolerante com os outros ou mais exigente? Porque se eu sou mais exigente comigo e mais tolerante com os outros, eu estou sendo indulgente. Não é ser conivente. E aí é outra coisa. Porque o conivente está aprovando o erro. Ah, mas como é que eu vou ser fiel a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Impossível. Disse o Divino Mestre Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Nós vamos servir a Deus no mundo. Porque não há como conciliar os vícios na busca das virtudes. O desenvolvimento dessas potências espirituais que fazem de nós esses espíritos destinados à glória com Deus. Não há como. Então precisamos sacrificar essa vontade infeliz de permanecermos de acordo com os interesses do mundo para que nós possamos nos integrar à consciência divina. Então nós podemos ser fiéis ao Senhor em qualquer lugar. Viver no mundo sem ser do mundo é diferente. Nós podemos viver no mundo, não sermos
circunspectos no sentido de demonstrarmos para as pessoas que nós somos diferentes, não é isso, mas é aquela reserva interior. Nem tudo, como disse o apóstolo Paulo, que é lícito me convém. Eu devo ser vigilante, nós devemos ser vigilantes quanto à nossa postura. Porque às vezes as pessoas não verbalizam, mas se tivermos um comportamento inadequado, vão se perguntar, mas ele não é espírita? Ela não está trabalhando na casa espírita, mas fala tanto de Deus e está tendo esse comportamento? Olha a incoerência de quem assim age. Este está sendo desleal. Para concluirmos, é importante que nós busquemos na prece essa inspiração que Deus nos traz. Primeiro, através do Divino Mestre Jesus, que é a personificação do amor de Deus em seu Evangelho. Ele é o Evangelho. Depois, nos nossos amigos espirituais, que estão sempre em nome do Senhor, nos amparando, nos assistindo. E depois, confiarmos em nós mesmos, porque nós estamos falando aqui da fé divina e da fé humana. Nós confiamos em Deus e Deus confia em nós, senão não estaríamos com as nossas responsabilidades. Mas também nós temos, cada um traz em si, essas habilidades, essas competências que fazem com que o Senhor espere que nós sejamos fiéis. E para encerrar, disse o Divino Mestre Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. E é o que todos nós desejamos, a salvação, que é a nossa iluminação espiritual para sempre. Graças a Deus. E para homenagearmos os pais, primeiramente o nosso Pai Santíssimo. Nosso Pai, como dizem os nossos irmãos, Santo, Santo, Santo. Nós queremos fazer uma singela homenagem a Ele, na nossa pequenez espiritual. Mas que todos os pais aqui presentes, os nossos irmãos que estão assistindo ou que vão assistir essa simples preleção, eu desejo muita paz, felicidade e a realização com Jesus. E para que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai pela nossa gratidão ao dom da vida, nós vamos convidar a nossa irmã Iraci para que leia o poema O Pai Eterno. O Pai Eterno, no silêncio infinito dos mundos, onde a luz jamais se desfaz, ergue-se a presença divina, fonte suprema de amor e de paz. És tu, Pai eterno e bondoso, a inteligência que tudo conduz, a mão invisível que ampara, a eterna nascente da luz. Criaste os sóis e as estrelas, os caminhos do céu e do chão, e guardastes em cada criatura a semente da perfeição. Não és apenas o Deus distante, perdido em alturas sem fim. És o Pai que acompanha seus filhos, sempre
presente junto a mim. Quando a lágrima toca a face, quando a dor visita o coração, tua misericórdia nos envolve com ternura e consolação. Nas provas que educam a alma, nas lutas do bem contra o mal, revelas em sábias leis teu amor puro e imortal. Não retiras todas as pedras da estrada que devemos trilhar, mas fortalece nossos passos para aprender a caminhar. No Evangelho do Divino Mestre, encontrando tua expressão, o amor que perdoa e acolhe a divina compreensão. Que possamos, Pai amado, em cada irmão te encontrar, servindo, amando e amparando, até contigo nos harmonizar. Porque és o princípio da vida, a esperança que nunca termina, o abraço eterno de Deus, que toda a alma ilumina. Aos papais, que Deus vos abençoe.